Ok, né? É, agora tá faltando. Tudo
Em nome de Deus, declaro aberta a presente audiência pública, indicando o vereador Marinaldo Cardoso para a leitura do texto bíblico. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Convidamos para compor a mesa a senhora Fernanda Ribeiro, secretária municipal de obras. Convidamos para compor a mesa a senhora Auxília Afonso, professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFCG e doutora em projetos arquitetônicos. Convidamos para compor a mesa o senhor Vanderlei de Brito, presidente do Instituto Histórico de Campina Grande. Convidamos a senhora Fátima Martins, professora da UFCG, neste momento representando o magnífico reitor da UFCG, Vicemário Simões. Convidamos a senhora Maírla Souto Maior, arquiteta e urbanista e conselheira do CAU, neste ato representando o CAU. Para estar conosco aqui no plenário, até para não ficarmos com muitas cadeiras, olhando apenas para cadeiras, convido nesse momento o senhor Eric Brito, presidente da Sociedade Paraibana de Arqueologia.
Convidamos também neste momento o senhor Mariberta Almeida. Convidamos também a senhora Maria Ida Stenmiller, professora e presidente de honra do Instituto Histórico de Campina Grande. Convidamos também o senhor Tomás Bruno, professor e integrante do Instituto Histórico de Campina Grande. Assim como também convidamos o senhor professor Lívio Silva, professor do curso de Engenharia de Produção da UFCG. Creio que vai ficar certo, no salão. Muito bem. Da mesma forma, convidamos o senhor Rosalvo de Menezes para estar conosco aqui em plenário. Passamos a palavra ao primeiro secretário para a leitura do registro de presença. Registrar a presença do senhor Moisés Alves, aqui na galeria, do senhor Robson Escorel, também está aqui na galeria. Lide, senhor presidente. A presente audiência tem por finalidade atender a propositura de autoria do vereador Lucas Ribeiro, que vos fala, para discutir o texto base da lei que cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e estabelece sua formação. Passo a palavra ao autor da propositura, o vereador Lucas Ribeiro. Muito obrigado, vereador. Bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui juntos para discutir esse tema. Há 2 semanas atrás, 2 semanas acredito, ou 3, estivemos aqui realizando uma tribuna livre para apresentar o projeto e o vereador Marinaldo esteve conosco e deu a sugestão de uma audiência pública para nos aprofundarmos um pouco mais, para ver um maior debate. Portanto, achamos em conjunto que seria uma excelente ideia realizar esta audiência para discutirmos, até porque esta lei ela já começa com o pé direito, porque é com a discussão, com o debate, com todos aqui dando sua opinião. Nenhum vereador poderá, quando a lei chegar para votação, chegar e dizer que não foi discutida, porque a lei está sendo discutida antes e quando de sua apresentação também pode ser discutida novamente pelo regimento. Então, estamos esgotando todas as vias possíveis para a discussão
desta presente lei. Eu quero deixar o mérito da lei, toda essa parte técnica, jurídica, mas a parte técnica para os profissionais que irão, nesta manhã, trazer a lei, trazer o que ela tem de benefício para a cidade, certo? E nós estamos nessa manhã justamente para isso, vereadores aqui presentes, para escutar. Faço o registro aqui dos vereadores Olimpo Oliveira, Galego do Leite, Saulo Noronha, Saulo Germando, Marinaldo Cardoso, Aldo Cabral e Álvaro Farias. Estamos aqui para escutar, para dar sugestões, para escutar as sugestões das pessoas que aqui estão presentes. Então, é uma manhã de debate, de escutar e da gente conhecer mais o que significa esse projeto de lei. Conhecer o que ele vem trazer de benefício para a nossa cidade na questão do desenvolvimento urbano. É algo que estamos precisando, é algo que é urgente. Então, estamos aqui trazendo nesta manhã o tema para o debate. Portanto, não irei me alongar. Teremos agora a apresentação do projeto de lei e vamos ouvir. Nosso dever aqui nessa manhã é ouvir e debater para aprimorar o que temos ali no projeto de lei e sairmos daqui com um projeto praticamente concluído e que seja apresentado e apreciado por essa casa e devidamente aprovado. Então, eu agradeço a presença de todos nessa manhã que estão aqui lutando por nossa cidade. Muito obrigado. Convidamos, nesse momento, para fazer uso da tribuna, para apresentar o projeto, a professora Auxília Afonso, ou Caqui, como também é muito, até mais conhecida. Bom dia a todos. Inicialmente, eu quero me desculpar pela rouquidão. Estou no final aqui da virose, que está batendo todos, né? Mas eu não podia faltar esse momento, que é de uma etapa do processo que a gente deu início já há alguns meses. Pela segunda vez, eu estou aqui na casa. Agradeço ao convite do Lucas Ribeiro, vereador que está aqui à frente do nosso projeto, certo? Também não posso deixar de citar o Mariberto, o Jonas, colegas nossos da Prefeitura e de outras entidades que, junto comigo, iniciaram esse processo técnico para a construção do Conselho. Eu vou mostrar para vocês, e eu pediria ali o apoio para colocar aqui em tela, o que é o Conselho, para vocês entenderem. Eu expliquei, no mês de maio, certo, alguns pontos dele, mas como a gente estava um pouco... tinha outra audiência, a gente teve um pouco de pressa, tá? Não teve o tempo suficiente para explicar com calma. Bom, então, pode passar. Então, a proposta trata-se da criação de um Conselho de Desenvolvimento Urbano. O que é isso? Pode passar. O Conselho, tá certo, de Desenvolvimento Urbano é um modelo que existe já em várias cidades, em várias capitais, e eu vou tomar como exemplo 2 cidades: Curitiba, que é um exemplo nacional, e Teresina, uma cidade planejada, de 180 e poucos anos, da qual eu vivi, participei e fui membro do Conselho.
Então, eu conheço o conselho de perto, sei que é uma coisa que dá certo, que dinamiza, e, por isso, discutindo com os colegas aqui da cidade, tivemos a ideia de fazer um em Campina Grande. Esse conselho é um conselho de natureza consultiva. Ele é um conselho que, composto, pode passar por membros da sociedade, por representantes da sociedade, que interferem diretamente no desenvolvimento urbano da cidade, certo? Nas suas diversas áreas. Por exemplo, o CREA, Conselho de Engenharia, o CAU, Conselho de Arquitetura, representado aqui pela nossa conselheira Maírla Sotomayor, pelo CRECE, certo? Pelos institutos históricos, com a professora Aida aqui presente, por órgãos da Prefeitura, como a Secretaria de Obras, representada aqui pela doutora Fernanda Ribeiro, por Secretaria de Planejamento, né, com o André hoje à frente, mas tem que ter também essa representatividade municipal dos órgãos diretamente ligados ao planejamento e desenvolvimento urbano, como obras, limpeza pública, meio ambiente, certo? Planejamento, isso em nível municipal. A Câmara é imprescindível, é fundamental a participação da Câmara em todo o processo, porque a gente, sem um apoio político e legislativo, a gente não faz nada, mas também de entidades de classe, como eu falei, o CRECE, o CAU, certo? E organizações também não governamentais que podem juntas discutir o que é bom ou não para a cidade. Porque hoje não é possível mais, no século XXI, a gente está já na segunda década do século, se a Campina Grande, já com 400 mil habitantes, média, uma cidade que cresce a cada dia, um polo educacional, gerador de emprego e renda, de tecnologia da informação, com novos programas urbanísticos, sociais, ficar engessada numa única legislação ou dependendo de pontos de vista macro em nível de Estado ou de federação. Campina Grande necessita, em nível municipal, vereadores, necessita fortalecer os seus conselhos, as suas bases, para se autogerir e ver o que é bom ou não para ela. Agora, a gente não pode reclamar se a gente não propuser alguma coisa prática e que já funciona há anos assim em outras cidades. Existe um exemplo melhor do que Curitiba, no Brasil e no mundo, de sustentabilidade, de gestão? Não existe. Então, Curitiba já tem um Concitiba, que eu vou mostrar, há anos. O de Teresina já tem mais de década funcionando. E esse conselho, o que ele faz? Ele contribui nas análises e discussões de projetos para a cidade. Por exemplo, hoje, se quiser construir um shopping em Campina Grande, se quiser construir um estacionamento vertical em Campina Grande, para não ficar demolindo as casas, ou um subterrâneo numa área que não tem a rocha, porque cada cidade tem sua realidade, né, geográfica, geotécnica, social, cultural. As questões aqui são muito peculiares, são muito específicas. E quem vai analisar esses projetos de forma isolada? A Secretaria de Obras? A doutora Mônica Pimentel, com seus poucos membros que tem hoje, sem dar conta do porte que é Campina Grande, que já é outra discussão também, que já precisa ampliar essas análises projetuais, que já a prefeitura já está lotada de problemas, e chega um problema maior, porque não está no código, porque não tem uma lei municipal, porque aí a discussão vai para nível estadual, opinar sobre a cidade de Campina Grande, quando podia ser ouvido aqui, as pessoas apreciar, emitir pareceres, discutindo o que é bom para a gente que trabalha aqui, que vive aqui.
que está aqui no dia a dia, que conhece o clima, as pessoas, a realidade, a economia, o que é bom, o que não é. Ah, o código diz que não pode fazer um shopping center em tal bairro. Ah, muito bem, porque a lei diz isso, eu não vou fazer, eu não vou gerar emprego e renda. Eu vou deixar a população daquele bairro ali a ver navios, porque o código diz. Não, gente, o código diz, mas ele pode ser discutido, pode chegar a um consenso. As leis não são para engessar, são para contribuir com os processos de desenvolvimento. Agora, concatenado, discutido, certo? Então, apreciar e emitir pareceres, onde a lei não se fizer presente, emitir pareceres e resoluções de caráter normativo, propor modificações nas diretrizes. Sim, a lei diz isso, mas tem 10 anos, 15, não está atualizada. Vamos atualizar. O Conselho tem poder para isso. Reunir representantes desses atores que eu falei há pouco. Pode passar. Então, essa Constituição, ela tem uma hierarquia, ela tem um organograma, certo? E a gente tem a figura do prefeito, claro, que é o gestor da cidade, a Secretaria de Planejamento, onde o Conselho ficará abrigado, certo? Terá uma sala, um espaço, um arquivo, um computador com HD para todas as atas, toda a documentação. Terá uma presidência, o Conselho, que pode ser ou não o secretário, ou quem ele indique. Terá e também poderá ser votado pelos conselheiros, esse presidente, em consenso. E a Constituição, geralmente, dos conselhos, elas têm 20 a 22 membros. O de Teresina, o de Curitiba, certo? E são compostos desses atores mais envolvidos direto com a cidade. Vejam que ali está o IFAM, tem o Sim de Lojas, certo? Pode ter a associação industrial, a gente vai construir esse conselho. Pode passar. Então, as etapas, o projeto entra para ser analisado. Uma faculdade, um shopping center, um museu, um estacionamento, projetos polêmicos, projetos de impacto, de tráfego, de patrimônio, projetos polêmicos. Não cabe a uma secretaria, isoladamente, decidir isso. Não cabe. Esse processo, pela complexidade, vai para o Conselho. O Conselho se reúne, ouve todos os conselheiros que representam a comunidade, os cidadãos, e as suas vontades, ouvem o que querem, propõem, encaminham o parecer, a ata, para o secretário e faça-se cumprir a decisão do Conselho. O Conselho, ele tem uma força muito grande, certo? Tem que ser pessoas altamente conscientes, responsáveis, né? Preocupadas realmente com a cidade e com a sua melhoria de qualidade de vida, porque, afinal de contas, vai ser esse Conselho o responsável pela melhoria da cidade de Campina Grande. O que é bom ou não para ela. Não adianta a gente ficar em casa, no celular, criticando, falando mal, fazendo confusão e não vir propor. Está achando ruim? Venha propor. Venha dizer, venha tomar pé da situação. Veja como contribuir. A intenção é essa. Após isso, o secretário, vendo o parecer do Conselho, emite o veredito final e a conclusão vai para o grupo empresarial, a instituição, banca, o que for. A proposta é que nós não percamos o bonde da história, que a gente saiba que hoje, no século XXI, a cidade é gerida, ela acontece através de parcerias público-privadas. Essa coisa de esperar que o governo federal, estadual ou municipal façam as coisas é passado. Isso não existe mais.
Hoje, a realidade é outra. Hoje é o diálogo entre poder público e privado, entre o que pode e o que não pode, entre o que a população precisa e não precisa. E a gente atender a isso. Senão, a gente vai ficar dormindo no tempo e no espaço e o tempo passando. Vamos lá, pode passar. Então, só em nível de exemplo, o modelo do Concitiba. Eu aconselho que meus colegas, historiadores, né, os vereadores, entrem no site do Concitiba, que é o Conselho da Cidade de Curitiba. Lá tem esse nome, certo? E ele já é bem consistente, já faz um certo tempo. Todas as atas são online, tudo online. Então, você tem acesso a todas as discussões que estão acontecendo para o desenvolvimento de Curitiba. Isso é muito legal. Pode passar. Tem uma logomarca, está vendo? É bem organizado. E fala da composição do Conselho pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo, pelo setor produtivo. Né? Então, vejam, por entidades profissionais, por ONGs, vejam a complexidade disso, mas que é muito legal, porque juntos, cada um numa visão, soma e faz uma discussão rica. E a discussão gera em torno de habitação, certo? Serviços urbanos coletivos, novos terminais de integração, novos conjuntos habitacionais, novos condomínios, que podem ser em áreas históricas, que podem ser em áreas que já estão meio afastadas, mas não está no código. São questões discutidas. Aí, a cidade vai discutir com o empresário? Sim, a gente te dá infraestrutura. E você vai me dar o quê? Gerar emprego e renda. Você vai trazer luz e água para cá. É assim que funciona. Permutas, operações urbanas. São desse jeito os processos. São diálogos, são conversas, são acordos traçados mais abertamente, de forma transparente, e todo mundo participando. Na área de infraestrutura, de saneamento, na área de mobilidade, na área de legislação urbanística. Então, vejam que é um leque bastante amplo e que envolve profissionais dos mais diversos conhecimentos. Pode passar. As competências, que eu já falei anteriormente, pode passar. Pode passar também. Esse de Teresina, o de Teresina, ele é bastante ativo, certo? A cidade de Teresina é de 1852. É uma cidade nova, planejada. E uma cidade, eu vivi lá um tempo, e digo para vocês, bastante organizada. A atual gestão tem dado um exemplo de organização, sendo premiada na ONU, com os projetos apresentados. E o Conselho de Desenvolvimento Urbano, que eu tive a honra de presidir durante 8 meses, quando fui lá secretária de Planejamento Urbano, passava por lá os maiores abacaxis que vocês podem imaginar. De faculdades criando problemas de trânsito, de condomínio fora da área urbana, de posto de gasolina querendo ser implantado em lugares que não podia, de áreas históricas que tinha que fazer uma intervenção e era confusão. Tudo passava nesse conselho. Mas tudo era devidamente discutido por todos, votado e ganhava a maioria. Se a maioria aprovasse, aprovou. E voltava para a prefeitura com o resultado do conselho. Isso é muito legal. Isso é muito saudável. Porque não fica uma decisão unilateral, engessada, em leis que às vezes estão caducas lá. Acabou o tempo. Então, como é a apresentação, eu vou pedir a compreensão de todos para a gente escutar, concluir, e depois a gente passa a controlar o tempo no momento das falas. A gente pede a compreensão porque a apresentação, então... Tá, obrigada, Lucas. Eu vou concluir, e é porque eu estou rouca.
Então, eu acho interessante, inclusive eu estou vendo ali também, Procuradoria-Geral do Município, a Câmara, Instituto Histórico, OAB, Sindilojas, Caixa Econômica Federal. Quer dizer, vocês vejam a amplitude disso. E isso é muito saudável. Oxigena, desengessa, certo? Abre horizontes. Pode passar. E aí, só para vocês verem, todas as atas estão online, todas, certo? Se você quiser a reunião do dia tal, quais foram as pautas, qual foi a decisão, altamente transparente. A gente tem que trabalhar com a TI, Tecnologia da Informação, para dar o subsídio a esse trabalho. E evitar críticas errôneas, más interpretações sobre os processos. Porque, às vezes, pessoas desinformadas chegam já com o bonde andando e opinam, caindo de paraquedas, sem saber do que está tratando. Como a gente vê diretamente isso na nossa cidade, aqui. Pode passar. Então, gente, concluindo, certo? O Conselho de Desenvolvimento Urbano, um conselho consultivo, um conselho aberto, um conselho que pensa a cidade contemporânea, que pensa a cidade dialogando os diversos atores, os diversos interesses. Eu não posso ter uma visão unilateral da cidade. Eu sou arquiteta, eu sou historiadora da arquitetura. Eu não posso ter só a minha visão. Eu tenho que respeitar a visão do empresário, eu tenho que respeitar a visão do político, eu tenho que respeitar a visão do cientista, certo? Das pessoas, do lugar, dos moradores. Eu tenho que respeitar. E o Conselho propõe isso. Pretende colaborar com a gestão de Campina Grande, com a prefeitura, com os seus órgãos, com os arquitetos, com os empresários que querem ver Campina Grande melhor. Porque se a gente ficar com o freio de mão ligado, engessado em leis, a gente não vai sair do lugar. Obrigada e desculpem a rouquidão. Bom dia. Justificamos a ausência do secretário de Planejamento, André Agra, que, por conta de um procedimento cirúrgico, não pôde estar aqui presente, mas está muito bem representado nessa mesa. E... Não, isso, perdão. Convidamos a senhora Beatriz Brito, diretora do Laboratório de Rua, para estar presente aqui no plenário. E passamos a palavra agora para o senhor Rosalvo de Menezes, para fazer uso da palavra. Se fique à vontade para, caso não queira falar da tribuna. Bom dia a todos, bom dia a todas. Fico satisfeito em ver essa iniciativa da criação do Conselho de Desenvolvimento Urbano. E eu espero que esse conselho ajude a desenterrar duas caveiras de burro. Eu acho que o nome mais certo que tem é esse, que tem aqui em Campina Grande. Um é a região metropolitana de desenvolvimento. A gente não pode mais hoje permitir que passe mais 10 anos para poder ser implantada a região metropolitana de Campina Grande, que está aprovada, mas nunca saiu do papel. E Campina Grande hoje, sozinha e por si só, ela não consegue ir para canto nenhum, porque está cercada por uma série de municípios, além de pactuar na saúde com mais de 150 municípios, e a gente tendo uma região metropolitana aprovada, mas não está em execução. Então, vereador, era importante que esse conselho buscasse, de alguma forma, ver, Fernanda, como viabilizar o conselho da região metropolitana de Campina Grande. Junto a isso, tem outro projeto que está também parado no Senado, que é a criação da RIDE, que é a Região Integrada de Desenvolvimento
do polo Campina Grande e Caruaru. Então, nós temos dois grandes projetos de integração regional, que esse Conselho de Desenvolvimento Urbano cai como uma cereja dentro dele, cai como uma coisa fantástica, e a gente não pode ainda usar porque eles não estão, em pleno funcionamento. Quer dizer, se nós tivéssemos esses dois instrumentos já em execução, facilitaria muito o trabalho de desenvolvimento. E aqui a professora falou da questão de transporte. Hoje você não pode pensar em transporte para Campina Grande pensando só em Campina. Você tem que pensar na região metropolitana. Não é só transporte. Estou citando o transporte, mas tem muito mais coisas. E Campina já tem o Plano Estratégico de Desenvolvimento 2015-2035, que, para ser executado, ele precisa obrigatoriamente do compartilhamento dos municípios que formam a região metropolitana. Então, eu espero que, através desse Conselho de Desenvolvimento Urbano, seja possível agir dessa forma. Inclusive, para dar reforço a isso que eu estou falando, na sexta-feira passada, foi realizado no auditório da Facisa o seminário Cidade Expressa. E o palestrante, que é um secretário de transporte lá de São Paulo, ele mostrou a complexidade que é uma cidade como São Paulo trabalhar com 35 municípios da região metropolitana. E ele estava cobrando, naquela época, coisa que já acontece em outros países, em outras capitais, ter conselhos regionais de transporte. Recife mesmo tem a FIDEM, Fundação de Desenvolvimento da Região Metropolitana, que atua muito bem e que controla todo o trânsito e o transporte daquelas cidades, Olinda, Jaboatão, Cabo, todas aquelas que fazem parte da região metropolitana de Recife, que são 3 municípios. Então, está na hora das lideranças de Campina Grande, e isso poderia começar aqui, dessa Casa de Vereadores, cobrar efetivamente a implantação da região metropolitana e mais a RIDE, que é a região de desenvolvimento do polo Campina Grande e Caruaru. Então, parabéns aí pela iniciativa e espero que realmente, como eu disse no início, esse conselho contribua para desenterrar esses 2 projetos que Campinas e a região estão perdendo em não tê-los em funcionamento. Muito obrigado, senhor Rosalvo. Convidamos para fazer uso da palavra o senhor Vanderlei de Brito, presidente do Instituto Histórico de Campina Grande. Fique à vontade. Bom dia a todos, vereadores, representantes de instituições, pessoal que está assistindo. Eu achei muito interessante esse projeto, no sentido de democratizar o trabalho que se desenvolve. Não que haja incompetência por parte das secretarias municipais, mas nem todo mundo sabe de tudo. Então, quer dizer, quando a gente junta segmentos que dominam áreas diferentes, é interessante, como a palavra do Rosalvo foi muito interessante, ele vê essa questão da região metropolitana, Eu não pensaria assim, mas ele pensou. Então, quer dizer, são pessoas que pensam diferente, que enxergam diferente, que vão trazer elementos. Quando ele falou também na cabeça de burro, eu achei interessante. Por exemplo, tem um projeto para se fazer um trabalho numa determinada área que vai escavar. Aí o pessoal de engenharia, o pessoal faz todo o projeto e ninguém presta atenção que ali podia ser um sítio arqueológico. Ali poderia ter uma cabeça de índio, uma coisa assim. Então, quer dizer, nesse momento era interessante que uma pessoa que entendesse de arqueologia estivesse nesse projeto para dizer, olha, vamos escavar, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos antes fazer isso, tal, que evita problemas futuros. Por exemplo, esse problema do Capitólio, que ficou um bocado de tempo dando problemas, porque o projeto era incompatível com o IFAEP,
Se tivesse uma pessoa que entendesse de patrimônio, entendesse de prédios antigos, dentro desse negócio, na hora que fosse fazer o projeto, ia dizer, olha, isso aqui não vai passar. Vamos tirar isso aqui que não vai passar. Aí evitava uma série de problemas. Então, o interessante desse conselho é exatamente isso, reunir pessoas, segmentos diferentes da sociedade, que possam trazer outras visões para que os projetos possam dar certo. Porque, senão, a gente vai estar sempre encontrando problemas, porque nós estamos fazendo trabalho com visão limitada. Então, você tomar exemplos de Curitiba, tomar exemplos de Teresina, é muito bom para a gente. Não é imitar o que eles estão fazendo, é a gente ver uma receita que dá certo e tentar aplicar a nossa situação aqui em Campina Grande. Campina Grande é uma cidade enorme, é uma cidade que vai desenvolvendo de uma forma muito rápida, né? Campina Grande está desenvolvendo muito rápido, ela está se verticalizando, ela está se transformando de uma forma muito dinâmica. E fica difícil, realmente, os funcionários técnicos das secretarias enxergar todas as dimensões que o município pode oferecer, todas as dimensões que podem implicar uma determinada obra, um determinado projeto. Então, nesse sentido, é muito interessante que segmentos da sociedade diferenciados, que tenham outras visões, também possam opinar, também possam ajudar nesse processo de transformação. Então, como disse também o nosso querido Rosalvo, é importantíssimo que esse conselho seja aplicado o mais rápido possível. Ou seja, coisas que já estão passando aí sem uma orientação, sem uma verificação de grupos. Então, seria interessante que, o mais rápido possível, e as instituições que vão participar desse conselho tenham cuidado, tenham a competência de indicar as pessoas mais incompetentes do seu grupo, também participar, não só através do representante, mas a própria instituição chegar a cobrar do representante o que foi que se viu lá, o que foi que não se viu, tal, e se discutir também dentro da instituição. Então, quer dizer, a coisa funcionar realmente para o bem de todos. Nós, do Instituto Histórico de Campina Grande, né, vamos orientar nesse sentido, no sentido de patrimônio, de história. Então, os projetos que estiverem relacionados a esse nosso segmento, nós orientaremos para que Campina Grande não perca o seu patrimônio, porque, às vezes, as pessoas pensam que desenvolvimento significa inovar, renovar. Não, a gente também pode preservar e desenvolver também. Então, faz parte do desenvolvimento. Se você for lá para Teresina, vai encontrar prédios públicos históricos, muitos, em João Pessoa. Então, quer dizer, o prédio histórico é a identidade do município. Não deve ser demolido, não deve se tornar obsoleto por conta de mudanças, estratégias de desenvolvimento. O desenvolvimento ele pode ser feito também com a preservação, com o zelo do nosso patrimônio. Obrigado a todos. Convidamos a senhora Fátima Martins para fazer uso da palavra. Fique à vontade, se quiser usar a tribuna ou da mesa mesmo, não tem problema. Bom dia a todos. Eu gostaria só de me apresentar novamente, que eu estou aqui representando a Universidade Federal de Campina Grande, vim representando, na verdade, o reitor. Mas gostaria de dizer que eu trabalho nessa temática já há um tempo e fiz desde a época que eu fiz doutorado. E o meu estudo foi aqui em Campina Grande e aí eu estendi para a micro-região de Campina Grande, que envolve mais 5 cidades. E outra questão, ainda na minha apresentação, que eu gostaria de ressaltar, que foi criado agora, recentemente, novembro, para o começo desse ano, foi formalizado o Centro de Desenvolvimento Regional, no qual eu faço parte. Esse centro é um projeto piloto ainda, foi criado em Campina Grande, um outro centro no Rio Grande do Sul e um outro centro em São Paulo. Então, assim, é projeto piloto e é um projeto do MEC, juntamente com o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, localizado em Brasília.
Então, esse centro, ele busca identificar nas universidades projetos, pesquisas que são importantes para o desenvolvimento das localidades, desenvolvimento regional. Então, busca alinhar a questão da universidade. O que é que a gente, como professor, eu sou professora, o que é que a gente está fazendo e que não chega nas localidades? Então, assim, a gente está no momento ainda inicial, mas eu gostaria de deixar aqui claro, registrar a preocupação do centro já nessa questão. Eu agradeço muito o reitor ter me colocado aqui, porque acho que é muito importante, tanto para mim como uma pessoa, uma cidadã, como uma pesquisadora, estar aqui debatendo isso com todos vocês. Então, assim, de antemão, eu já gostaria de ressaltar a necessidade que o centro tem de estar presente, de participar desse conselho, para poder também discutir essas questões, levando em consideração a questão da necessidade de se ter um desenvolvimento que tenha bases sustentáveis, que é o que eu venho estudando, venho pesquisando já há um tempo. Então, como o meu estudo principal, desde a minha tese, foi a cidade de Campina Grande, a gente não pode deixar de levar em consideração alguns problemas. Eu fiz um estudo mais secundário, dados secundários, levantei uma série de indicadores que mostrava diversos problemas urbanos na cidade de Campina Grande. E uma das coisas que me chamou a atenção foi a inexistência desse conselho. Por quê? Porque o conselho, como já foi colocado aqui, ele é fundamental para que a gente possa integrar determinadas leis que existem. A gente sabe que Campina Grande, se a gente for levantar, a gente tem um conjunto de lei voltada para essas questões do desenvolvimento urbano, mas elas são desintegradas, então elas ficam meio que questões mais pontuais. Então, o conselho ele vai permitir isso, que a gente possa discutir e também verificar a aplicabilidade dessas leis, porque lei construída e lei não aplicada não serve para nada. Então, o conselho ele vai ter esse papel fundamental. Certo? Então, assim, eu gostaria de ressaltar alguns problemas que Campina Grande tem quando eu fui para a pesquisa mais in loco. Então, é triste quando a gente chega num bairro como Jeremias e a gente não consegue andar. E aí você se coloca se coloca um pouco naquela pessoa que é cadeirante, ou então que tem algum tipo de limitação. Então, eu estou citando Jeremias porque é um caso mais grave, porque lá a infraestrutura toda é precária. Então, assim, eu fiz um trabalho tentando identificar quais os problemas urbanos mais graves de Campina Grande. E aí, quando eu chego num bairro como aquele, Jeremias, Araxá, pegando só um exemplo, porque tem outros. Então, eu não conseguia identificar se era problema de resíduos sólidos dispostos assim, na rua, a questão do esgoto, se era falta de moradia, né? E outras questões, a questão da violência, que a gente não conseguiu, porque eu tirei fotografia, eu fiz registro, fiz checklist, fiz registro em fotografias. Então, a gente conseguia olhar naquele bairro e não conseguia identificar problemas separados. É um conjunto de problemas que faz com que aquelas localidades, a cada dia, elas se tornem piores, né? E se torne um problema para a própria gestão. Eu fico imaginando... Eu, como gestora, eu olhei e alguém me fez essa pergunta. Eu sou professora do programa de pós-graduação de recursos naturais. Eu dou a disciplina Cidades Sustentáveis. Eu tenho uma formação em administração. Então, de certa forma, eu tenho uma base como gestora. Então, eu fico imaginando, me colocando na posição de um gestor, como resolver um problema daquele. Então, a criação do conselho vai fazer com que a gente possa discutir essas questões de forma ampla, com a perspectiva de diversos atores, como foi colocado. E na construção, na formação desse conselho, é fundamental que a gente tenha as bases da sociedade civil. É uma coisa que eu sempre digo, como é que eu vou dizer o que é fome se eu nunca senti? Eu só sei dizer o que é fome se eu passei pela fome. Então, assim, quem é que sente mais os problemas lá naquele bairro? Jeremias é quem convive diariamente. Eu fui 1 dia, 2 dias, me senti horrorizada. Então, assim, é o esgoto, você fica alguns dias sentindo. Quando eu olho as fotos, eu sinto o cheiro do esgoto. Imagina aquela pessoa que convive diariamente com aquilo. Então, assim, Campina Grande é uma cidade ainda que não é grande, pelo nome é grande,
é muito importante, é bem vista em outros estados, é bem vista fora do país, né? É uma cidade que é tida como uma cidade de tecnologia, de inovação, que tem as melhores universidades, mas a gente precisa avançar nisso. Em relação ao desenvolvimento urbano, o que a gente tem? Hoje, Campina Grande ainda é uma cidade pequena e que pode, e que tem uma possibilidade maior de ter intervenção, com resultados melhores, né? Como a professora colocou, Curitiba teve essa intervenção e hoje, tudo bem, já tem algumas questões que já estão precárias. Mas se é uma cidade como Curitiba se pôde fazer isso, Campina Grande ainda é um espaço que a gente pode ter essa intervenção e com resultados. Então, assim, uma das coisas também que me chamou a atenção, que foi colocado aqui, é a questão do patrimônio. Então, tem pessoas que ficam discutindo a questão de integridade de patrimônio, que a gente vê nas rádios ou em outros espaços, que não entendem nada. Então, assim, quem são as pessoas que realmente podem contribuir com isso, né, aqui em Campina Grande? Então, assim, eu gostaria, para finalizar essa minha participação aqui, eu gostaria de dar os parabéns ao propositor, no caso, o vereador Lucas, e, na verdade, quando eu fui convidada, eu fiquei surpresa, mas, assim, uma surpresa boa, e que eu acho que agora a gente pode caminhar numa perspectiva melhor, porque a minha frustração é grande. Você não tem noção você fazer um trabalho de tese e depois continuar estudando uma coisa que você vê que não melhorou nada. Eu fiz minha tese em 2012, a gente está em 2018. E eu faço esse exercício de estar verificando essas questões e a gente vê que melhorou pouco. Então, a gente precisa disso. Então, para fechar, eu gostaria de dar os parabéns pela iniciativa e os parabéns também a todos que já vêm discutindo. Na verdade, eu cheguei aqui hoje, eu não tive acesso ao documento, mas eu quero me colocar à disposição para qualquer discussão ou qualquer contribuição que eu possa dar em nome da UFCG e em nome do Centro de Desenvolvimento Regional. Tá? Obrigada. Para fazer uso da palavra, o vereador Olímpio Oliveira. Senhor presidente, cumprimento a Sua Excelência, dentro daquela perspectiva que sempre faço registro dos bons temas que Vossa Excelência traz para o debate nesta casa. Este é um tema relevante, é um tema que esta casa deve ter especial atenção, porque trata da boa nova governança e da boa nova política. A política ultrapassada é aquela política que o governo decide sem ouvir o povo, sem estar atento às necessidades dos governados. Com o advento cá entre nós do Estatuto das Cidades, que é uma lei de 2001, e aí está quase atingindo a maioridade, dentro do Estatuto das Cidades, é preconizada a importância da participação democrática na gestão da cidade. Essa preocupação que surge hoje, ela é vislumbrada no artigo 2º, quando diz: a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais. Aí, lá no inciso 2, de gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. No inciso 3, fala também da importância da participação da população na construção do orçamento. A cidade, ela vive através de um orçamento. Nada acontece na cidade se não tiver um orçamento aprovado por esta casa. E o orçamento, da visão do Estatuto das Cidades, o orçamento tem que ser necessariamente, sob pena de nulidade,
ser discutido com a sociedade. A prática que nós estamos tendo em relação ao orçamento participativo é totalmente desalentadora, totalmente desencantadora. Robson Escorel está ali, é um membro do orçamento participativo, não está atento à nossa conversa, mas o orçamento participativo em Campina Grande praticamente ele foi aniquilado na perspectiva da construção democrática de um orçamento. E nós temos hoje em Campina Grande em torno de 25 conselhos de controle social. Desses 25 conselhos, para funcionando mesmo, tendo efetividade, fica difícil contar nos 5 dedos da mão. Conselho Municipal de Saúde, Conselho da Criança e do Adolescente, e aí eu já encontro dificuldade. Não, de droga está praticamente adormecido. Então, veja, a perspectiva da criação de um novo conselho é importante. Evidentemente que é importante. Como são importantes e tem o nosso apoio, o apoio do nosso mandato, todas as iniciativas desta casa ou do Executivo Municipal, mesmo sendo vereador de oposição, para a construção de diálogos coletivos. Ora, apoiamos por demais Campina Grande 2035. Participamos de tudo, desde a concepção até os debates e tal. Está aí, Campina Grande 2035. Começou a ser discutido em 2015. Nós estamos em 2018. Termo de compromisso de cada secretário municipal se responsabilizando com quem? Com o gestor público. De dizer, sim, essa política a gente vai cumprir. Tudo aquilo que está previsto dentro dessa política, a gente vai se esforçar. A maior dificuldade que se tem é pegar essas assinaturas dos secretários municipais. Dito por doutor André Agra, em audiência nesta casa. Então, essa é a Campina que nós amamos, é a Campina que nós queremos sempre ver grande. Mas Campina que tem essas dificuldades de ter boas leis, né, excelentes intenções, mas que não são efetivadas. Aí já dizia Norberto Bobbio, um pensador do direito moderno, né, não basta só elaborar boas leis, mas efetivá-las. Então, essa casa, essa cidade, nossa Campina, que tanto amamos, ela tem excelentes leis. Nós temos um plano diretor que raramente, mas muito difícil de ser consultado. Eu posso até dizer que os gestores não o consultam, porque as tomadas de decisões passam muito longe do nosso plano diretor, mesmo arcaico, desatualizado, mas não se consulta. Mas a decisão é tomada por pressão de todos os lados. A decisão é tomada. Então, eu falo do plano diretor, que é um pouco mais antigo, mas poderia falar do plano de mobilidade urbana. Excelente documento, fantástico documento, mas deve estar bem guardado em alguma gaveta. Nós sentimos que aquilo que está lá, nós não presenciamos no dia a dia da cidade. Então, sejam bem-vindos. Essa nossa fala não é uma fala para desanimá-los, mas para, como dizia Ariano Suassuna, mas para que nós sejamos otimistas, realistas, sem ser pessimistas, mas otimistas dentro daquela perspectiva que Rosalvo falava aqui há pouco. Nós temos uma região metropolitana aprovada, sancionada pelo governador de então, contemplando Campina Grande e a região metropolitana de Campina Grande, que não consegue sair de papel. Então,
nós temos uma ação muito programática, mas a efetivação é muito difícil. E o povo hoje está cansado. Quando eu falo do povo, não é desse povo que aqui está, que é uma elite pensante da cidade. O povo lá fora não aguenta mais tanto discurso, tanta expectativa que é gerada e que não é suprida. Não é? Então, que nós possamos partir para a aprovação deste projeto, mas na exata dimensão das dificuldades que haveremos de encontrar e do desafio que será para cada um de todos nós para a efetivação. Para a efetivação. Sejam bem-vindos todos vocês, e especialmente essa ideia do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, porque a cidade é tão importante, a cidade que nós amamos é muito importante para deixarmos não somente na mão dos políticos as decisões dos nossos destinos. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Olímpio Oliveira. Justificamos a ausência em parte da sessão do vereador Marinaldo Cardoso, que por um chamado teve que se ausentar, mas sempre tem demonstrado e mostrado apoio à presente questão. Convidamos para o plenário a senhora Aida Pontes, conselheira superior do IAB, Paraíba, IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil. E, para fazer uso da palavra, o senhor Eric Brito. Bom dia. Campina Grande é uma cidade grande e que vem gradativamente crescendo, tanto que hoje cedia a Sociedade Paraibana de Arqueologia. Não fica em João Pessoa, fica aqui em Campina Grande. E eu, particularmente, venho trabalhando com a Prefeitura, em especial com a Secretaria de Planejamento, já há um bom tempo, e vejo que esse conselho ele já passou da hora de ser instalado. O professor Vanderlei de Brito, que é presidente do Instituto Histórico de Campina Grande, ele fez uma abordagem bem interessante, que é sobre a questão da cabeça de índio. Né? Se a gente encontrar, dentro de uma escavação dessas aí, uma cabeça de índio, o que é que fazer? Né? Nós estamos numa casa legislativa e a Prefeitura cumpre leis, né? Todos nós temos que cumprir as leis, e o IFAM da Paraíba ele é, de certa forma, bem maleável com Campina Grande. E a cidade ela tem que estar preparada para quando essa maleabilidade não for tão acessível. Então, características do setor arqueológico que interferem diretamente no desenvolvimento urbano, né? Se você está expandindo a zona urbana, logicamente você vai interferir em territórios que antes não eram trabalhados. Então, eu acredito que seria interessante, para a criação do Conselho, a participação da Sociedade Paraibana de Arqueologia nesse Conselho, tanto por nossa ligação com o IFAM e com o IFAEP, com a facilidade de diálogo. A gente tem aqui a arquiteta, né, que fez a Maírla, que fez o projeto do Capitólio, muito bonito, e que a gente acompanhou o trabalho dela, teve muita dificuldade com o IFAEP, exatamente pela questão patrimonial, né, a dificuldade, esses embargos para que o projeto conseguisse ser cumprido. E que, na verdade, era uma coisa fácil para a gente que trabalha com patrimônio. Era uma coisa de diálogo que, depois de um certo atrito, dificultou. Não é? É uma coisa que a Prefeitura vem com muito trabalho nisso aí e pode facilitar os cofres públicos. É uma coisa muito interessante. Ao invés de estar pagando taxas, termos de ajustamento de conduta, ter o auxílio de pessoas técnicas que trabalham com história, com arqueologia, para trabalhar exatamente em cima disso. O patrimônio histórico e arqueológico de Campina Grande não deve ser um problema para a Prefeitura. Pelo contrário, deve ser um auxílio.
A cidade de Ingá, ela usa da sua Pedra do Ingá como um dos maiores acervos econômicos e turísticos do país. Então, Campina Grande, que tem sítios do mesmo potencial, deveria ser explorado, certo? De todas as formas possíveis, tanto para geração de renda, de emprego e de notoriedade da cidade. Então, enquanto presidente da SPA, estamos aqui para dar todo o apoio ao Conselho, certo? Fazer essa indicação para a entrada no Conselho e que estamos felizes dessa iniciação de projeto aqui em Campina Grande. Muito obrigado. Muito obrigado. Para fazer uso da palavra, a professora Aida Pontes. Tem que ligar? Não. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de desculpar pelo atraso. Obrigada pelo convite para essa audiência. Eu estou aqui, todos me conhecem como professora da Facisa, mas eu estou aqui representando o Instituto de Arquitetos do Brasil e o Lab Rua. O IAB ele tem quase 100 anos de história e ele trabalha com a questão do direito à cidade, com a gente construir cidades melhores. E a criação desse Conselho de Desenvolvimento Urbano é muito dentro da temática que o IAB trabalha há muitos anos. Também represento o Lab Rua, né, que é um laboratório de pesquisa, que a gente tem vários estudos na cidade de Campina Grande. E acho importantíssimo essa criação do Conselho de Desenvolvimento Urbano. E eu queria só pontuar algumas questões que é importante a gente conversar. Primeiro, eu estava olhando o texto base da lei e não poderia deixar de falar sobre a questão da participação da população. A gente precisa pensar no desenvolvimento urbano para quem? Que cidade a gente quer para o futuro? E eu acho que não é muito importante. A gente está falando aqui, como o Olímpio falou, eu só peguei a fala a partir de Olímpio, de uma elite. A gente é privilegiado de poder estar aqui discutindo, de poder estar aqui pensando na cidade, mas a gente precisa também escutar as pessoas que não estão aqui. E, principalmente, falar da questão da habitação. A gente sabe que, muitas vezes, o desenvolvimento urbano não privilegia a população que está precisando de moradia, e eu acho que seria interessante a gente pensar de como o texto também pode abranger essas pessoas. Eu dei uma olhada, por exemplo, na lei de João Pessoa, e estou buscando outras leis para a gente se basear. E a de João Pessoa, por exemplo, tem 9 lugares para pessoas de sindicatos, de associação de bairro, então, para a gente pensar sobre isso, como a gente pode incluir também outras pessoas na lei. E outra questão que eu queria pontuar é da gente pensar também sobre o plano diretor da cidade. O plano diretor de Campina Grande ele é de 2006, ele tem que ser revisado a cada 10 anos, estamos em 2018, e ele ainda não foi revisado. Então, eu acho importante termos outras leis que direcionam a cidade para que a gente só precise do Conselho de Desenvolvimento Urbano para questões específicas que fogem à lei. Eu queria citar que não é Campina Grande, mas muitas cidades do Brasil a gente tem um plano diretor e não necessariamente ele é cumprido. Então, a gente tem uma lei, que é o Estatuto da Cidade, que é de 2001, que é uma lei exemplar, é exemplo no mundo inteiro, e a gente pode estabelecer algumas questões no plano diretor que ainda não estão em funcionamento, e a gente precisa também conversar sobre isso, para que a gente tenha leis que direcionem a cidade de forma robusta, para que este conselho seja apenas para questões específicas que saiam do pensamento quando foi feita a lei. E, mais uma vez, eu queria pontuar que, na criação do plano diretor, na revisão do plano diretor, é obrigatório que tenha a participação da população. Então, a gente precisa... Eu gostaria de pontuar bem essa questão da participação, que é algo que eu acho que a gente está falhando ainda em Campina Grande, que a gente só tem a ganhar quando a gente conversa com todo mundo e pensa em todo mundo. E que gostaria de parabenizar por essa iniciativa e colocar tanto o IAB como o Lab Rua à disposição para a gente construir o texto base para que ele funcione de maneira eficiente. Obrigada. Muito obrigada. Para fazer uso da palavra, a senhora Maírla Souto Maior, representando o CAU. Pode falar aqui, pode falar aqui.
Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Eu vim representando o CAU, o presidente do CAU, Ricardo Vidal, que não pôde vir. Sou conselheira do CAU também. Participei da primeira reunião que houve, a primeira para se discutir sobre a criação desse conselho. É importantíssimo realmente para a nossa cidade a gente ter um conselho e que possam ter técnicos competentes em diversas áreas para discutir o desenvolvimento da nossa cidade. Há 20 anos atrás, eu trabalhei no IFAM de Pernambuco, sou formada na Universidade Exuda, lá de Recife, e o meu trabalho de graduação, o meu TCC, né, foi o projeto de intervenção do Cine Capitólio, o qual obtive nota A na época, e acabei talvez a minha família, morando aqui, família, filhos de Campina, né, e insistiram muito que eu apresentasse à prefeitura. Eu estou falando do Capitólio um pouco, porque é um projeto que ainda está em polêmica e já são 12 anos desde da escolha do tema que eu trabalho nesse projeto. E eu pude me desenvolver profissionalmente acompanhando essa discussão sobre o Capitólio, né? E eu posso falar das inúmeras dificuldades de colocar esse projeto em prática. Um dos pontos chaves que eu falo no meu desenvolvimento teórico desse projeto é a participação pública-privada, né? É um edifício que hoje está nas mãos da prefeitura, que a prefeitura resgatou com boas intenções, né, acredito eu, para poder não vir abaixo, mas se deparou ao longo do tempo com diversas dificuldades, né? E, então, eu fui pesquisar um pouco mais, pedi auxílio também da colega Caqui, né, que é especialista em patrimônio, e a gente foi vendo que vários exemplos existem no percorrer do mundo, né, em várias épocas, e que podem ser aplicados, sim, aqui. Um dos pontos que foi embargado o projeto é a questão da altura. Eu acho que um dos pontos que a gente tem que ver nesse conselho é a gente não ficar tão engessado, porque isso acaba não desenvolvendo a cidade em determinadas normas e leis. Lógico que as leis e as normas devem ser aplicadas para todos, mas existem particularidades. Então, o meu pedido aqui, que esse conselho venha a ser ativo, é que a gente possa tratar essas particularidades, né? A altura que eu coloquei no projeto foi para a questão da viabilidade das cidades, viabilidade das salas, né? Questões técnicas mesmo. Fui atrás de vários, inclusive um dos maiores escritórios que fazem cinema, salas de cinema aqui no Brasil, certo? Não foi isso já desde a época que eu fiz o TCC. Então, não foi aleatório que a gente eleva a altura das salas, né? Então, assim, eu busquei trazer um equipamento para a população, trazendo a participação da prefeitura no sentido de colocar à disposição da população carente dias para que possam ter acesso livre ao cinema, às escolas, instituições, né? E também trazer o resgate e o respeito da memória do Cinema Capitólio. Lógico, hoje eu tenho um escritório e no meu dia a dia como arquiteta eu vejo a responsabilidade de saber até onde a gente pode ir com o projeto, mas cabe a nós também como arquiteto a responsabilidade de mostrar o que é melhor
e ter plena convicção em relação a isso. E eu, no meu projeto, eu tive essa preocupação de trazer o melhor para a cidade de Campina Grande, devolvendo esse patrimônio. Então, para finalizar, gostaria de fazer esse apelo, que a gente possa, sim, como a Aida falou, a questão da participação, de ouvir a população, isso é importantíssimo, né? A gente está aberto ao diálogo, e ter a flexibilidade, né, de ver o que realmente é melhor para o interesse da cidade. É melhor ruir, deixar acabar, eliminar da memória, ou dar uma nova oportunidade de desenvolvimento à cidade? Então, eu queria, como representante do CAU, agradecer o convite e dizer que o CAU também está à disposição e a participação desse conselho. Muito obrigado. Eu também não gosto dessa sirene. Ela é muito ditadora. Para fazer uso da palavra, o senhor Mariberto Almeida. Bom dia a todos. Eu trabalho com o setor imobiliário e há 3 anos esbarrei com uma Irla num outro projeto que, infelizmente, a gente não conseguiu sair do papel. E aí, numa conversa com o secretário André Agra, tive o prazer de conhecer a professora Caqui Afonso, e surgiu essa ideia do conselho. E que, para minha surpresa, ainda era um produto que era algo que não existia na cidade. E quando ela sugeriu a participação, a criação desse conselho, e que deveria ter as entidades representativas, era exatamente para que a gente parasse de ter tanta influência, ao meu ver, negativa do IFAEP, quando as coisas não acontecem em Campina Grande. O Capitólio está aí há 10, 12 anos em ruínas, a rodoviária velha nessa mesma situação, e ainda bem que vieram outras entidades. Eu espero que participe, que esse conselho realmente possa fazer com que as coisas em Campina Grande aconteçam, que a cidade precisa caminhar. A gente tem que parar com, de repente, barra num projeto desse do Capitólio, que, ao meu ver, é extremamente interessante, muito bonito, que daria outra visibilidade para a cidade, do que a gente ter lá hoje aquelas paredes interditadas já pela Defesa Civil. E a minha participação nisso foi, junto com a professora, começar esse projeto, e agora espero que ele realmente torne-se lei, e que, a partir disso, a gente consiga envolver todas as pessoas que têm interesse e as coisas em Campina Grande aconteçam. Tá? Eu agradeço a presença aqui e obrigado a todos. Muito obrigado. Não havendo mais inscrito, eu pergunto se Tomás Bruno concedemos a palavra. Bom dia ainda, né? Bom dia a todos. Eu queria aqui saudar, né, a casa e parabenizar o vereador Lucas Ribeiro, que de tão novo a gente se surpreende, né, com toda a sua desenvoltura. Não é aqui fazendo nenhum jogo de cena ou qualquer tipo de coisa, porque quem me conhece sabe que não faz parte do meu perfil, mas é reconhecer, né, porque é simplesmente a segunda vez que eu estou aqui nesses últimos 2 meses e discutindo assuntos de tamanha relevância para a cidade. Parabenizar também os vereadores que aqui estão, né? Acredito que estamos com menos da metade da casa. Tem mais? Temos 4 vereadores. 5 vereadores. 5 vereadores. Pimentel, pois é. Pimentel Filho, 6, na verdade. Olimpo Oliveira, Galego do Leite está ali atendendo uma pessoa, Álvaro Farias, eu e o vereador Aldo Cabral. Pois bem, é um puxãozinho de orelha mesmo. Eu, talvez até não me chamo mais, mas uma casa com 23 vereadores, é inadmissível que a gente tenha uma discussão tão grande, tão importante, com tão pouca representatividade. Apesar de que
quem está aqui presente tem sua força, né? Tem sua dinâmica, e o meu respeito a todos que aqui estão. Lamentar também, fazer um meia-culpa, à imprensa, né? Porque fora as assessorias, quase ninguém está aqui, o pessoal já foi embora, né? E eu digo isso porque eu sou jornalista também, sou da CI, e, infelizmente, voltando a dizer, aqui nós estamos discutindo um assunto de grande relevância. Fazer uma palavra só de agradecimento também, e parabenizar a professora Caqui, né, como ela gosta de ser chamada, porque ela foi muito importante na audiência lá do Capitólio, né, porque nesse meio termo ela conseguiu, né, com sua desenvoltura, ser um meio de campo entre a prefeitura, o IFAEP, e finalmente nós termos uma solução para aquilo ali. E com o Conselho, eu que sou do Instituto Histórico de Campina Grande, que sou da Sociedade Paraibana de Arqueologia, sou de outras instituições aí, sou formado, né, na UEPB, e formado também no mestrado em História na UFCG, é absurdo o que a gente vem escutando com relação ao patrimônio. E sobre o Capitólio, eu não vou nem entrar na discussão aqui, mas o que a gente escuta na imprensa, o que eu já escutei aqui na própria casa, que é lamentável. Então, esse conselho, eu tenho certeza que vai ser um lugar muito importante para abrigar todas essas palavras, né? Todas essas demandas. E que, a partir do momento em que todo mundo tem a voz, quer seja o patrimônio histórico, a associação comercial, a FIEP, a UCES, as sociedades amigas de bairro, quando todo mundo poder ter a mesma voz, a mesma oportunidade de fala, a gente realmente vai ter algo importante. E aí, repetindo o que o Edil, o Olimpo Oliveira falou, eu quero muito que esse conselho ele venha a se materializar e venha a se tornar realidade. Porque bastasse resolver problemas com leis, bastava o código de posturas, né? A gente vê que hoje, no frigir dos ovos, Campina Grande é fruto do PDLI, no Plano de Local de Desenvolvimento Integrado, que foi feito lá por Evaldo Cruz e depois Enivaldo Ribeiro. E os contornos que Campina tem até hoje vêm daquilo ali. Porque vai se criando leis, e aí outro problema, né? A casa ela tem que prestar muita atenção nas leis que cria, porque sobre, por exemplo, a instituição da história em Campina Grande, no ensino fundamental, o estudo de história, tem uma lei de 2015 e foi apresentada outra agora em 2018. Então, a gente tem que buscar ver que essa casa tem uma memória. Eu que já fiz pesquisa aqui nos arquivos, tem leis, por exemplo, dos anos 70, dos anos 80, que, vez por outra, aparece novamente. Meu Deus, essa lei já existe. Então, esse conselho eu vejo como essencial para resolver todo esse tipo de coisa. E aí, tendo a competência e a participação das nossas universidades e de todos esses segmentos. Eu não sou uma pessoa pessimista, não, eu sou otimista, sou uma pessoa de fé. E tenho muita fé que isso vá, só para finalizar, 30 segundos aí na tréplica, e tenho muita convicção que isso vai acontecer, porque eu estou vendo pessoas sérias. Estou vendo aqui a fala de Fátima Martins, ela me sensibilizou bastante, e vejo que ela está no lugar de grandeza dela, representando o reitor, e as outras pessoas que aqui estão, né? E dizer, não sou... sou dessas instituições, mas também como cidadão comum eu estou à disposição para falar e para dar opinião no que for preciso, com muita humildade, aqui na minha ciência, no meu saber. Tá certo? Muito obrigado e um bom dia. Boa tarde. Não havendo mais inscrito, eu gostaria de perguntar se alguém gostaria de fazer uso da palavra. Não havendo, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre o que me foi passado também, algumas sugestões sobre o projeto de lei. A primeira delas é algo técnico, que é a enumeração dos representantes, que aqui no corpo do projeto que recebemos não há,
a apenas os representantes, e é importante que haja uma enumeração de quantas cadeiras, digamos assim, um representante de tal instituição, uma questão eminentemente técnica. Também, como foi dito, senti falta um pouco realmente de uma representação popular da população, como foi aqui dito, e reforço mais uma vez a sugestão do senhor Érico Brito, da participação da Sociedade de Arqueologia da Paraíba, assim como recebi sugestões também para o Fórum de Acessibilidade e o Laboratório de Rua. Deixo registrado essas sugestões, também como a Procuradoria do Município, a OAB está aqui representada, que é uma representação popular também, na minha visão. Então, são essas as considerações que eu faço, gostaria de fazer. Mariberto Almeida, é um debate aqui, a gente conversa, não pode... Só para registrar, infelizmente não pôde estar presente nem o representante da FIEP, senhor Lami Mota, nem o do Sinduscom, Helder Pereira. Eles pedem desculpa, mas tiveram uma reunião na Caixa. Certo. E você me lembrou bem também que Jonas Costa, que viria representando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pediu para justificar que não pôde, porque uma reunião se alongou e ele não pôde estar aqui conosco, mas está integrado no debate. Então, todas as falas aqui me representaram, na minha visão. Acredito que demos um passo histórico para a nossa cidade, e estamos dando um passo hoje. Não havendo mais inscrito, encerramos a presente audiência, agradecendo a presença de todos e convidando a todos os vereadores a se fazerem presentes na próxima sessão legislativa, assim como convidamos todos para tirarmos uma foto oficial desse momento, que ficará marcado, se Deus quiser, para a história de nossa cidade. Muito obrigado a todos.